Após a vitória desafogante sobre a equipe do Metropolitanos da Venezuela, o Internacional avança agora na preparação para enfrentar o Flamengo no domingo pela manhã pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Mano terá reforços importantes, jogadores que estavam no departamento médico e que devem fazer a escalação ser alterada em relação ao que vinha sendo utilizado ao longo dos últimos jogos. Mano que encontrou um novo esquema alternativo para o decorrer das partidas e, enquanto isso, recebe sondagem de outros clubes do futebol brasileiro. Corinthians e Atlético Mineiro se mostraram interessados, esquentando uma especulação sobre eventual saída dele do Internacional. A gente fala também sobre a vitória do Nacional de Montevideo contra o Independiente Medellín, que tirou o Inter da liderança da chave na Libertadores da América, e a proposta do Flamengo por um dirigente colorado, que foi recusada neste momento. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 19 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Eu estive por lá, acompanhei a atividade de reapresentação depois da vitória por 1-0 sobre a equipe do Metropolitanos da Venezuela pela Libertadores da América. Algumas informações importantes. Johnny, que saiu do jogo com uma pancada na cabeça, ele não levou pontos, tá? No supercílio. Ele teve aquela colinha só para minimizar o corte. Já hoje fez atividades físicas no gramado do CT Parque Gigante, então não é nenhum tipo de problema ou de desfalque para a sequência do Internacional. O Inter joga no domingo pela manhã contra a equipe do Flamengo, jogo grande, 11 horas da manhã, expectativa de casa cheia no estádio Beira-Rio. E para esse jogo, Mano Menezes deve mexer no time. A gente vai falar sobre isso ao longo da semana, mas, por exemplo, Maurício deve retornar à equipe, Pedro Henrique e Wanderson e Alemão, Luiz Adriano, brigam por 2 vagas no setor do ataque, tá? Essa é a tendência. Mário Fernandes pode voltar para a lateral direita. No meio-campo, o Campanharo deve assumir uma vaga de titular, entrou bem na partida contra a equipe do Metropolitanos. Então são várias mudanças que o Mano deve fazer na equipe visando a partida contra a equipe do Flamengo, e a gente vai ter mais detalhes dessas mudanças ao longo desta semana, tá? Então, Johnny, ok, treinou normalmente. E nesta quarta-feira, Mário Fernandes não treinou. Foi uma atividade coletiva dos reservas contra o terceiro time e o Mário Fernandes ficou na academia fazendo um trabalho complementar, de acordo com o Internacional. Se tem a expectativa de que o Mário volte ao time, ainda que o Igor Gomes esteja sendo bastante elogiado pelas suas atuações como lateral direito. Vamos ver como que o Mano vai desdobrar essa situação, tá? Bom, enquanto isso, eu atualizo também o resultado dessa noite pela Libertadores, porque pelo grupo do Internacional, que é o grupo B, o Nacional de Montevideo venceu por 2-1 a equipe do Independiente Medellín. O jogo foi lá no Gran Parque Central, em Montevideo, casa do Nacional. E com esse resultado, o Nacional assume a liderança do grupo B com 6 pontos ganhos em 2 partidas. O Inter é o vice-líder, tem 4 pontos, mas na próxima rodada pode assumir a liderança, porque enfrenta justamente o Nacional de Montevideo dentro do estádio Beira-Rio. Então, o Inter vencendo o Nacional de Montevideo dá um passo importante para a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Depois o Inter vai a Caracas, na Venezuela, enfrentar o Metropolitanos, depois vai para Montevideo enfrentar a equipe do Nacional e depois fecha a participação na primeira fase da Libertadores contra o Independiente Medellín no estádio Beira-Rio. É essa a sequência do Internacional, e o resultado do Nacional vencendo a equipe do Independiente Medellín nessa quarta-feira tirou o Inter da liderança do grupo, mas ainda assim não é um resultado ruim, porque o confronto direto com o Nacional vai acontecer na próxima fase, na próxima rodada, tá? Vamos falar sobre Mano, porque hoje à tarde eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um esquema alternativo que foi encontrado por Mano Menezes nas partidas contra o CSA e também contra a equipe do Metropolitanos. O esquema alternativo que tem 3 zagueiros, René, Mercado e Vitão. Pedro Henrique, uma ala,
Tauan Lara de outra. E ele utilizou esse esquema em 2 jogos consecutivos e conseguiu a vitória nesses 2 jogos consecutivos. Então é um esquema que tem salvado um pouco a pele do Mano Menezes. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir, porque o trabalho do Mano ele começa a ser contestado nesse momento por algumas pessoas. E a gente tem que trazer o que o Mano está fazendo de trabalho. Essa alternativa é um ponto que o Mano conseguiu agregar à equipe ao longo dos últimos jogos. E aí, falando do trabalho de Mano, a quarta-feira foi de muita especulação sobre uma saída de Mano do Inter ou sobre o interesse de outros clubes do futebol brasileiro em cima do trabalho do Mano Menezes, tá? A mais forte veio do Corinthians. Veio do Jorge Nicola, que é um jornalista muito bem informado de São Paulo e que trouxe a informação de que o nome do Mano Menezes foi sugerido para o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. E aí a informação que vem de São Paulo, cara, é a seguinte: o Corinthians, depois de surgir o nome do Mano, inclusive, e que tem como técnico o Fernando Lázaro, perdeu por 1-0 para o Argentinos Júniors pela Libertadores da América. Então, essa quinta-feira, existe uma grande chance do Fernando Lázaro ser demitido. E aí o Corinthians buscar do mercado outro técnico. E o nome do Mano, segundo Jorge Nicola, foi sugerido ao presidente do Corinthians, que gosta bastante do nome do Mano. Então pode ser que os caras venham aqui tentar buscar o Mano. Acho que o Mano vai sair? Não. E pelo que a gente conversa com as pessoas próximas ao Mano, não é do interesse dele deixar o Internacional agora. Ele quer manter e cumprir o contrato dele aqui pela perspectiva que tem de um bom trabalho, de uma recuperação agora, está um pouco em baixa, mas de brigar por alguma coisa. Mas obviamente que o Corinthians é sempre uma opção que pega o Mano Menezes, né? Por toda a história que o Mano Menezes tem por lá. Então, se de fato Fernando Lázaro for demitido, eles devem investir no Mano Menezes. E aí a gente tem que ver qual que vai ser a postura do Mano Menezes. Acredito que ele não saia, tá? Só que a gente descobriu também nessa quarta-feira, e aí o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, teve detalhes sobre isso, que o Atlético Mineiro também buscou a contratação do Mano Menezes, tá? O Atlético Mineiro, que está nessa guerra velada com o Eduardo Cudê, te demite, não demite, trabalho cambaleante por lá, procurou há algumas semanas Mano Menezes, para saber se o Mano Menezes tinha interesse de sair, para saber quanto que o Mano Menezes ganhava, como que é a situação do contrato dele por aqui, se tem multa rescisória, e buscaram essas informações. A sondagem veio e voltou, porque da parte do Mano foi dito que não havia o interesse, enfim, de avançar nessa negociação. Mas ele foi procurado e começa a esquentar o nome do Mano Menezes em outros clubes do futebol brasileiro, que pode evidenciar uma possibilidade ali na frente de algum tipo de saída ou de proposta para o Mano Menezes, tá? Por último, eu quero falar sobre Gustavo Grossi, tá? Gerente das categorias de base do Internacional e que nos últimos dias recebeu um convite do Flamengo. Este é um convite oficial para coordenar as categorias de base do Flamengo, que agora vai ter o Jorge Sampaoli como técnico. E o Gustavo Grossi recusou esse convite, tá? Ele disse que quer cumprir o contrato dele com o Internacional, que vai até março do ano que vem. Então, sim, houve a proposta, a gente confirmou isso, mas houve também a recusa por parte do profissional argentino que está à frente das categorias de base do Internacional, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Nesta quinta-feira, teremos Palmeiras pela Copa Libertadores. Odd do Palmeiras, 1.33 contra o Cerro Porteño. Empate 5.3, Cerro Porteño está pagando 9.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!